Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Embaixador. Neste vídeo, falaremos sobre movimentações discretas e até mesmo secretas de forças ofensivas americanas no Caribe, reforçando a tese de que o objetivo de Trump com todo aquele aparato pode ser mesmo a invasão da Venezuela e a queda do ditador Nicolás Maduro. Segundo diversas fontes relatam, ao longo das últimas semanas, está havendo uma concentração discreta e até mesmo secreta de forças americanas no Caribe, com olhos claramente voltados para a Venezuela. Será que todos esses meios estão ali para mais do que simplesmente caçar e destruir lanchas do narcotráfico? Talvez até mesmo para uma invasão em larga escala, como a do Panamá em 1989. Mas desta vez com todo um novo rol de tecnologias avançadas, como os drones. Cada vez mais fontes apontam para um acúmulo de tropas e equipamentos dos Estados Unidos em Porto Rico e no sul do Mar do Caribe, como helicópteros, caças F-35B e até mesmo tropas transportadas de forma muito discreta para a região. Segundo a versão oficial do governo americano, toda essa força está ali para combater o narcotráfico. Mas se apenas os elementos públicos dessa força já são claramente exagerados para uma missão de caça a lanchas do narcotráfico, esses reforços em segredo parecem indicar que o objetivo real é mesmo derrubar o ditador Nicolás Maduro e instalar no poder Edmundo González, o presidente que foi legitimamente eleito nas eleições presidenciais de 2024. E como pano de fundo disso tudo, não podemos ignorar o petróleo venezuelano, com aquele país contando com as maiores reservas do mundo, maiores até mesmo do que as da Arábia Saudita. É um autêntico coquetel explosivo de fatos e especulações. Por isso, para analisarmos a situação, precisamos contextualizar tudo. A Venezuela, que já vinha de uma longa e terrível crise social, política e econômica há anos, está em um buraco negro político desde a eleição de julho de 2024, onde Edmundo González Urrutia, da oposição, venceu com 67% dos votos. Votos que, é importante ressaltar, foram comprovados através da apresentação das atas eleitorais. Mas Maduro, apoiado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é controlado pelo regime, declarou-se vencedor, recusando-se a apresentar qualquer prova. Basicamente, Maduro apenas disse que venceu, prendendo qualquer um que se atreva a contradizê-lo e iniciando um novo mandato em janeiro deste ano. González fugiu para a Espanha após o mandado de prisão por estar, segundo a ditadura de Maduro, agindo contra as instituições democráticas, bem como o Lula faz no Brasil. Como resultado disso, Maduro foi reconhecido apenas por outras ditaduras, como a Rússia de Putin e a China de Xi Jinping, mas não pelas democracias. E de fato, o golpe eleitoral de Maduro foi tão descarado que nem mesmo o Brasil de Lula, um ex-presidiário corrupto, um grande aliado de Maduro, o reconheceu como presidente, com a ditadura venezuelana chamando isso de golpe imperialista incentivado e financiado pelos Estados Unidos. Agora voltando ao petróleo, a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas do mundo, com mais de 300 bilhões de barris. Mas não é só quantidade, é a acessibilidade, com o óleo venezuelano sendo do tipo pesado, exigindo tecnologia avançada para a extração. Algo que as sanções americanas complicaram muito, impedindo a ditadura de extrair facilmente todo esse petróleo. Para os Estados Unidos de Donald Trump, que rotulou Maduro de chefe narcoterrorista, controlar isso seria uma vitória estratégica tremenda, reduzindo a dependência de fornecedores hostis. Fontes oficiais indicam que os Estados Unidos enviaram pelo menos 10 caças F-35B para a antiga base de Roosevelt Roads em Ceiba, Porto Rico. Além disso, helicópteros, aeronaves Tilt, Rotor V-22, Osprey e drones MQ-9 Reaper também foram avistados na região. A frota no sul do Caribe foi reforçada com 7 navios de guerra, incluindo destroyers Arleigh Burke, com cerca de 4.500 fuzileiros. Uma gigantesca força que oficialmente está ali para operações antinarcóticos. Mas especialistas questionam, pois é claramente grande demais apenas para drogas.
mas pequena demais para uma invasão em larga escala. Esses reforços discretos, até mesmo secretos, reforçam teorias de que não é só sobre drogas, mas sobre pressão contra Maduro, talvez preparando o terreno para uma ação muito maior. Isso levou o ditador venezuelano a realizar manobras de treino, exercícios e a mobilizar milícias para se proteger do que vê como uma invasão iminente. Para os Estados Unidos, se esse cenário se confirmar, não seria a primeira vez em que realiza operações ofensivas no Caribe, com a mais emblemática tendo sido a invasão do Panamá em 1989. Uma invasão rápida para remover Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Na ocasião, em 20 de dezembro de 1989, 27 mil fuzileiros navais americanos participaram da operação, que durou poucas semanas, com baixas mínimas para os Nejuacê, apenas 23 soldados. Mas fontes estimam que centenas de civis panamenhos foram mortos ou feridos em bombardeios em áreas como El Chorrillo. Mas em 2025, contra a Venezuela, seria diferente. O país tem um território e forças armadas muito maiores, com cerca de 150 mil soldados, além de uma grande força de milicianos. Dependendo do apoio interno ao regime, não seria uma blitz como foi no Panamá, com risco real de se transformar em um atoleiro. No entanto, as novas tecnologias podem mudar tudo. Drones, caças e bombardeiros furtivos fariam diferença. No Panamá, era aviação convencional, infantaria e tanques. Hoje, drones MQ-9 para vigilância e ataques precisos e aeronaves furtivas, como caças F-35 e bombardeiros B-2 Spirit, seriam decisivos. Uma invasão americana seria precedida por uma chuva de mísseis e enxames de drones para suprimir defesas aéreas e mapear posições, com ataques precisos visando os centros políticos e de comando da ditadura de Maduro. Isso significa que hoje, mesmo sendo um país muito maior, a força necessária para uma invasão poderia ser muito menor do que foi em 1989 no Panamá, com alguns analistas estimando que de 8 a 12 mil fuzileiros teriam o mesmo impacto na Venezuela que os 27 mil tiveram no Panamá no final dos anos 80. Mas haveria riscos como guerrilhas urbanas e em zonas de floresta, além de intervenção política e diplomática russa e chinesa. Com a Rússia atolada na Ucrânia e com a China do outro lado do mundo, não se espera intervenção militar deles, mas sim notas de repúdio e forte pressão diplomática no Conselho de Segurança da ONU. O reforço de meios ofensivos americanos na região está ocorrendo de forma discreta e secreta, mas ao menos por enquanto, a probabilidade de ocorrer uma invasão ainda é vista pelos analistas como média baixa, com o presidente Trump aparentemente usando essas forças para isolar, pressionar e obter concessões do ditador venezuelano. Mas se isso não funcionar, Trump terá à sua disposição todos os meios necessários para avançar com um ataque bem mais direto na região. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.